Então agora é um documento oficial que responde, portanto, ao questionamento do ministro do Supremo em relação ao suposto descumprimento das medidas cautelares impostas na sexta-feira. Você já vê comigo aqui na tela a Beatriz Borges. A Beatriz tem todo o teor da defesa do ex-presidente da República e peço, portanto, a você, Beatriz, que nos traga aí o que é que a defesa responde ao ministro Alexandre de Moraes. Bem-vinda e bom fim de tarde. Oi, Trali, boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui na Globo News. A produtora Fernanda Vivas teve acesso, então, a esse documento apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. E nesse documento, os advogados, eles tanto apresentam uma resposta, né, como foi solicitado pelo ministro Alexandre de Moraes, que foi dado aquele prazo de 24 horas, como eles também entram com um recurso chamado embargo de declaração para que seja esclarecida, então, qualquer obscuridade que tenha na decisão que determinou ali as medidas cautelares. Os advogados do ex-presidente, eles começam falando a respeito da decisão de sexta-feira, em que foram aplicadas as medidas cautelares, e diz que essa decisão não traz qualquer proibição da concessão de entrevistas. Logo depois, eles falam sobre o despacho que o ministro Alexandre de Moraes publicou ontem pela manhã e que nesse despacho tem esse conteúdo, então, que essa proibição de redes sociais, ela inclui também essa questão das retransmissões de entrevistas, transcrições de áudio e tudo mais. O que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro diz é que tal decisão, abre aspas, com todo respeito, vai muito além da proibição de utilização de redes sociais. Sim, porque a primeira decisão jamais cogitou a questão de transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrição de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros. Fecha aspas. Então, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro diz que também que depois da determinação da sexta-feira, Bolsonaro cessou qualquer utilização de suas redes sociais, tanto por ele como também por terceiros, que ele estava se preocupando então em obedecer essas determinações do Supremo Tribunal Federal e que por isso, como essa decisão de sexta não incluiria então a questão das entrevistas, ele poderia dar essas entrevistas. Além disso, a defesa do ex-presidente disse, abre aspas, é notório que a replicação de declarações por terceiros em redes sociais constitui desdobramento incontrolável das dinâmicas contemporâneas de comunicação digital e, por isso, alheio à vontade ou ingerência do embargante, ou seja, de Jair Bolsonaro. Assim, naturalmente, uma entrevista pode ser retransmitida, veiculada ou transcrita nas redes sociais e tais atos não contam com a participação direta ou indireta do entrevistado, que não pode ser punido por atos de terceiros. Fecha aspas. A defesa disse ainda, compreender de modo diverso implicaria risco real de cerceamento indevido de liberdade em razão de ações alheias às suas vontades. Fecha aspas. E eles também disseram, a defesa de Jair Bolsonaro disse que Bolsonaro não descumpriu o quanto determinado e jamais teve a intenção de fazê-lo, que está cumprindo as determinações e disse também que ele não vai se manifestar até ser apontados aí, ser explicada essa decisão então que determinou essa medida cautelar, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Trali. Valeu, Beatriz, obrigado. A gente já vai começar a repercutir tudo, porque tinha uma expectativa enorme, né, em relação a essa manifestação da defesa do ex-presidente da República. Um prazo que estava correndo, se encerrava hoje à noite e, portanto, agora pouco antes das 6 da tarde, hora de Brasília, a defesa do ex-presidente protocolou, então, no STF a manifestação respondendo ao questionamento aí do ministro Alexandre de Moraes. Vamos então repercutir tudo isso agora. Obrigado, agradeço mais uma vez, a gente volta a se falar. Eu tenho o prazer de receber aqui desse outro lado do estúdio, no telão, o advogado criminalista Breno Melaranho, que é professor de Direito Penal da PUC do Rio de Janeiro. Professor, obrigado aqui pela sua presença, a primeira vez que a gente se fala ao vivo aqui na edição das 6. Peço ao senhor, por favor, que já nos traga o seu entendimento, a sua compreensão em relação ao que diz a defesa do ex-presidente para o STF, no sentido de que eles não podem ser responsáveis
por terceiros que publiquem em redes sociais as manifestações, enfim, as falas do ex-presidente da República. Faz sentido ao senhor isso? Isso está correto? É uma defesa que se sustenta em relação ao questionamento que foi feito pelo STF? Boa tarde, Tralli, boa tarde a todos. É bom primeiro esclarecer que quando a defesa entra, né, com embargos de declaração, né, ela, tirando o juridiquês, né, ela está pedindo esclarecimentos, detalhes, né, de uma decisão. Né? Então, entra toda essa argumentação, que tem sim, né, uma lógica. Né, o réu está proibido de usar as suas redes sociais, né, está proibido de usar as redes sociais de terceiros. Né, a questão não está proibido, né, exatamente a questão das entrevistas, mas que não está sob o controle dele, né, do réu, né, a réplica, né, de terceiros sobre eventuais falas dele. Tá? Então, a defesa, a defesa do ex-presidente Bolsonaro, né, ela não só esclarece, como ela pede também, né, esclarecimento sobre detalhes da decisão do ministro Alexandre de Moraes. E agora vai caber ao julgador, né, avaliar essas explicações, aceitá-la ou não aceitá-la e tomar a decisão. A defesa dá a entender, professor, que ficou no ar uma dúvida em relação, ou não ficou muito claro na decisão, né, nas cautelares aí impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, essa questão do ex-presidente